vídeo de hoje, um tema maravilhoso. Papai Edinaldo será assunto aqui, o competentíssimo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Nós vamos falar da proposta de calendário para 2025. Eu olhei e falei, não é possível, é sério. Já tem federação se opondo. Isso mexe com o seu clube diretamente, esse assunto é muito importante. Nós vamos falar da manobra estatutária que pode permitir que o trabalho de Edinaldo Rodrigues permaneça por longos anos à frente da entidade. Ora, o trabalho não pode parar. Acelera a CBF! E vamos falar também dessa história de Pepe Guardiola, que saiu lá fora. Que o Edinaldo tá negando, mas sei lá, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 260 mil inscritos por aqui. QR Code da AG hoje, Brasileirão. Palmeiras ganhou ontem, então o Botafogo tem que fazer a parte dele hoje. O Fortaleza precisa ganhar do Vasco para continuar vivo na briga. São jogos muito importantes na parte de cima. Tem briga lá embaixo também. Hoje tem o Atlético Paranaense desesperado fora de casa contra o São Paulo. Enfim, QR Code está na tela. Muitas oportunidades na AG para você que tem 18 anos ou mais jogar com responsabilidade. Bom, estou no Rio de Janeiro, na casa de um grande irmão, porque vim para um aniversário muito especial nesse fim de semana. Então, ontem eu viajei, vim para cá, né? E não acompanhei a rodada. Gostaria de falar também dos jogos de ontem, mas não consegui acompanhar como gostaria, para uma análise aqui no canal. Então vamos lá. Mas esse tema da CBF eu já estava muito interessado em falar. E eu vou começar... Eu vou deixar o Guardiola para o final. Eu vou falar do calendário primeiro. A CBF fez uma proposta para o calendário de 2025. E nessa proposta, a CBF quer antecipar o início... Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. A CBF quer antecipar o início dos campeonatos estaduais para a primeira quinzena de janeiro. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, poxa, a CBF... Que a primeira coisa que eu vi foi, a CBF... quer que os estaduais acabem mais cedo. Aí eu falei, caramba, estaduais acabando em março, então nós vamos ter uma diminuição dos campeonatos estaduais. Poxa, interessante, mas não é necessariamente isso. O que a CBF quer é que os estaduais comecem mais cedo, terminem mais cedo, mas tenham o mesmo número de datas. Então veja só, veja o milagre que a CBF está propondo. Edinaldo Rodrigues é talvez um dirigente milagreiro. Ela quer encaixar em 2 meses e pouquinho o que ela faz em 3, 4 meses. Achata o campeonato. Quando começa? Começa dia 8 de janeiro. Mas peraí, o brasileiro não acaba ali 7, 8 de dezembro? Tá, aí 1 mês de férias. Quando voltar, já tem que entrar em campo? Mas não tem pré-temporada, não tem treino, não tem nada. Já volta e joga, valendo 3 pontos. Volta e joga no auge do verão brasileiro, no interior de São Paulo, né? No interior da Bahia, no calorão do Rio de Janeiro, do Grande Rio. É isso mesmo? É isso que a CBF está pretendendo? É isso que a CBF está pretendendo. Porque ela quer um espaço no meio do ano para parar o Campeonato Brasileiro, porque vai ter o Mundial de Clubes da FIFA. E esse Mundial vai ter 4 times do Brasil. Os 3 que já estão garantidos e o campeão da Libertadores esse ano, que forçosamente será brasileiro. Agora eu entendi. Então é por isso. Porque ela não quer se indispor com a FIFA também, né? Ela, a FIFA tá organizando o Mundial e tal, então vamos dar um jeitinho aqui. Mas percebam que o jeitinho nunca é cortando na carne. Porque, para mim, o grande problema do nosso calendário é esse excesso de datas de campeonato estadual. Estou muito à vontade para dizer isso, porque transmito um campeonato estadual, onde trabalho, na TNT Esportes. Aliás, estive nessa semana num evento para patrocinadores do Campeonato Paulista. E tenho liberdade absoluta para dizer que acho o produto muito bom, porém, um produto que não se justifica para 16 datas. É a minha opinião. E eu tô um pouco preocupado se o presidente Reinaldo vai gostar da opinião, vai concordar, vai discordar. Tô pouco preocupado, é a minha opinião. A minha opinião não muda pelo sabor dos ventos ou dos eventos que eu transmito. Acho o estadual... Eu já defendi a extinção do estadual, já falei isso aqui. Já fui muito radical. Hoje eu vejo diferente. A rivalidade estadual ainda é um negócio muito forte no Brasil, ainda é um produto muito valioso, só que a gente precisa racionalizar. Só que aqui, cara, é impressionante a dificuldade de se cortar na carne, aliás, em tudo, né? Leve para os governos que mandam na gente. Em todos os âmbitos, em todas as esferas, federal, municipal, estadual, ninguém corta na carne.
Na hora que vem um déficit, um resultado ruim, pô, as contas não fecham, o que a gente faz? Corta gasto no governo, corta máquina. Não, isso não pode. Ou a gente aumenta imposto, ou a gente corta programa social, que é mais fácil. Mas cortar a estrutura paquidérmica e caríssima do Estado brasileiro, ninguém está disposto a fazer. É a mesma coisa na CBF. Chegar para as federações e falar, olha só, pô, 16 datas não dá, nós temos um mundial aí, a gente precisa resolver, e não é nem só por 2025, mas assim, como um todo, o calendário está muito inchado, o estadual ele é a competição menos importante, então na hora da gente sangrar alguém, eu acho que a gente tem que sangrar a competição menos importante. Não pode. Não pode. Nem que você faça 4 meses em 2, mas não pode. Gente, como é que... Porra, vamos parar pra pensar, meu Deus do céu. Como é que pode uma entidade que comanda o futebol, que tem o futebol como negócio, produto que a CBF vende? O que é o produto da CBF, gente? É novela mexicana? O que é o produto da CBF? É boneca inflável? É produto de sex shop? Que raio que a CBF vende? A CBF vende futebol. O produto dela é futebol. Ela lucra com futebol e ela arrebenta com futebol. Porque ela acha razoável sugerir que um Palmeiras, que um Grêmio, que um Atlético, que um Bahia, que um Fluminense não tenham pré-temporada e entrem em campo no dia 8 de janeiro para começar o campeonato estadual. Como que prepara? Dane-se. Como que recupera os jogadores das férias? Dane-se. Como que monta o elenco? Dane-se. Volta e joga. Gente, mas que barbaridade é essa, cara? Como é que a CBF tem a coragem, a cara de pau? Isso é cara de pau. Me desculpe, presidente Edinaldo. Isso aqui, não é possível que uma entidade que se diga séria ache isso aqui razoável. Submeta os clubes dela a isso aqui. Ache que os clubes vão aceitar e as federações têm que aceitar. Não, é isso aí. Vamos jogar mesmo dia 8 de janeiro o Campeonato Paulista. Vamos botar o São Paulo pra jogar lá em Mirassol. Sem pré-temporada, sem nada, sabe? Sem nada. Vamos botar o São Paulo pra jogar no dia 8, sem treino, sem pré-temporada, do calor de 38 graus em Mirassol, domingo, 4 da tarde. Porra, gente, vocês estão... Pelo amor de Deus! Não se tem um respeito com o produto. E outra coisa que eu falo muito aqui, que pode parecer antipática, mas desculpa, é a minha opinião. Eu sou muito prático pra observar algumas coisas. Não sou insensível, não confundam pragmatismo com insensibilidade. Eu, por exemplo, não acho que tem que acabar com o Mirassol, com o Botafogo de Ribeirão, com o Novo Horizontino, que eles não podem subir. Eu não tenho opinião extremada nesse ponto. Mas eu também acho que, na boa, na hora de tomar a decisão, a gente tem que pensar em todo mundo. Tem que pensar no grande e tem que pensar na sobrevivência do pequeno. Mas eu primeiro penso no grande, me desculpa. Porque quem paga a conta do futebol é o São Paulo. Quem paga a conta do Campeonato Paulista, para dar um exemplo específico, os que pagam a conta, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Eu penso primeiro neles. Mas eu também tenho que olhar para o Guarani, para a Ponte, para o Mirassol, para o Botafogo, para o Novo Horizontino, tenho que olhar para todo mundo. Mas eu vou olhar primeiro para esses caras. Eles fazem o campeonato arrecadar. Eles fazem o campeonato ser vendido. Hoje a Record, o YouTube, a TNT, né, pagam para exibir o campeonato estadual. Elas pagam, não sou executivo de nenhuma delas, mas posso deduzir isso. Elas pagam pelos grandes. Eles são o carro-chefe, os carros-chefe do campeonato. Mas, ó, a CBF tá pouco se lixando quando... Isso aqui é a brincadeira que eu faço sempre da cena do Tropa de Elite, do camarada que recebe o relatório da mancha criminal na região dele, da delegacia dele, e fala, ó, rasga essa porra aqui e faz outro, porque isso aqui vai me ferrar. Dá uma maquiada aí. É tipo isso que ele sugere? Não tô sugerindo maquiagem, mas tô sugerindo que pegue esse aqui, essa proposta da CBF, ó, rasgue. Aliás, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro, já se opôs a esse calendário, já fez isso. Já olhou pro calendário e falou, vocês estão de brincadeira. Rasga. Claro que ele não vai defender diminuição de data, né? Ele não vai chegar nessa hora, pô, então, talvez isso mostre essa coisa de ensanduichar o campeonato de janeiro a março, fazer chegar dia 8 e botar pra jogar, isso mostra o inchaço da competição. Não, isso ele não vai fazer. Isso ele não vai fazer, o presidente da Federação Catarinense não vai fazer, da Federação Goiana não vai fazer, da Federação Cearense não vai fazer, ninguém vai fazer. Ninguém, o Rubinho do Rio não vai fazer, ninguém. Mas ele tem um ponto que diz, olha, não dá pra começar dia 8.
Os caras vão estar voltando das férias com a família, não tem pré-temporada, não tem nada, isso não existe. E nisso aqui ele tem razão. Só que ele não vai no fundo do problema, porque também não interessa pra ele perder data, né? Você acha que interessa pra ele reduzir de 16 para 12 datas? Não interessa. Mas essa proposta da CBF é pra pegar e rasgar. Não existe. Não se corta na carne. Mas por que não se corta na carne? Aí nós vamos falar. Nós vamos entender. Ontem saiu a notícia, veja como as coisas são conectadas, de que as federações aprovaram uma mudança estatutária na CBF. Mudança essa que passa a permitir 2 reeleições na presidência da CBF. Isso diretamente pode beneficiar o atual presidente Edinaldo Rodrigues. Por quê? Eu vou explicar. O Rogério Caboclo era presidente da CBF até agosto de 2021. Foi afastado por um escândalo de denúncias de assédio sexual. O Edinaldo assume esse mandato e é um mandato tampão até março de 2022. Ele se elege como presidente para um mandato de março de 2022 até março de 2026. O Estatuto da CBF permite uma reeleição. Então, não considerando o mandato tampão e considerando apenas esse mandato de 4 anos, de 22 a 26, Edinaldo Rodrigues teria direito a uma reeleição. Ele concorreria em 26 para comandar a entidade em caso de vitória até 2030. Só que com essa mudança, ele pode concorrer em 26, ganhar, concorrer em 30 e só sair em 2034. Veja como nesse momento o Brasil festeja essa notícia. O futebol brasileiro, ora, nós não podemos abrir mão dos ótimos serviços que Edinaldo Rodrigues presta ao futebol brasileiro. Mas acelera a CBF. Mais 8 anos. Faz o E. Como é que faz o E? É assim? Faz o E de Edinaldo. Faz o E até 2034. Tamo junto, claro. Veja o momento do futebol brasileiro. Um calendário super equilibrado, um calendário super racional, uma seleção brasileira muito bem gerida pelo Edinaldo Rodrigues, muito bem tocada. Veja só, uma seleção com um ano de 23 e um ano de 2024 absolutamente perfeitos e impecáveis. Uma arbitragem que é modelo para o mundo, uma arbitragem que domina a ferramenta do VAR e coleciona episódios de acerto, cases de sucesso. A arbitragem mundial olha para o que o Brasil faz e diz: queremos ser iguais a eles. Queremos fazer iguais. O modelo de administração, puxa vida, as entidades lá fora olham, caramba, onde é que está o molho dessa CBF do Edinaldo? Precisamos trazer mais Edinaldos. Precisamos ir ao Brasil para formar Edinaldos para gerir aqui as nossas entidades. Porque o cara é um sucesso. Então, diante desse sucesso retumbante, arrebatador, as federações entenderam, pensando, claro, no bem do futebol brasileiro, evidentemente, que esse modelo não pode, o trabalho não pode parar. Faz o E de Edinaldo até 2034. É por isso que o estadual tem 16 datas e não diminui, gente. É por isso que chega o Campeonato Brasileiro de 2023, ele tem que terminar uma semana, 3 dias depois, porque o calendário está todo esgoelado. É por isso que acontece uma emergência, como aconteceu em 2024 com os gaúchos, a bola tem que ficar rolando porque não tem como parar o campeonato. Aí quando não tem jeito, vamos parar, né? Que droga. É por isso que o campeonato, o calendário do futebol brasileiro é uma rodovia sem acostamento, porque as federações mandam mais que todo mundo. Que é outra coisa que me irrita profundamente. A Federação do Rio de Janeiro não leva um único torcedor ao estádio. Quem leva é o Flamengo. Quem leva é o Vasco. É o Botafogo, é o Fluminense, não é o Rubens Lopes. Por que ele tem mais poder que os 4? É isso que eu não entendo. Por que a Federação Paranaense tem mais poder do que o Atlético e o Coritiba? E o Paraná Clube, que tá voltando, tá se reerguendo? Eles não levam um único torcedor. Se passar o presidente da federação na rua, largar ele ali no batel, ninguém sabe quem é. Mas eles têm um poder de ditar os rumos do futebol brasileiro. Tá tudo na mão desses caras. Tá tudo na mão dos presidentes de federação. Cara, a aprovação foi unânime. Percebam a força das manobras. Não vou usar manobras porque não quero que se considere como algo pejorativo, né, presidente Edinaldo? Eu sei que o senhor é muito atento ao que é dito sobre o senhor na imprensa e sobre termos utilizados, vocábulos utilizados. Então vamos lá. Veja a força
das realizações políticas dos bastidores da CBF, enfim, das decisões políticas, veja o nível de convergência entre as federações e a CBF. Unânime. A decisão foi unânime. Não tem discussão. Não, avança a CBF. Vamos até 2034, provavelmente com o Edinaldo. Porque, olha, isso aqui é um sinal claro de que o Edinaldo vai ficar até 2034. Se é uma manobra que beneficia o Edinaldo e essa votação é unânime, você acha que ele vai perder a eleição em 2026? Você acha que tem perigo dele perder a eleição em 2026? Você acha que a chance é razoável dele perder a reeleição em 2030? Segunda reeleição em 2030, aprovada agora no calendário da CBF? E aí você acha que os campeonatos estaduais vão diminuir de tamanho? Você acha mesmo que em algum momento a CBF vai priorizar o Campeonato Brasileiro ao invés do estadual? Não, ela faz o contrário. Porque o campeonato, veja, o principal produto dela é o Campeonato Brasileiro, mas o produto que mantém a estrutura de poder é o estadual. Então, na prática, como a CBF ela é uma entidade que faz muito mais gesto político do que esportivo, na prática, isso aqui mostra que o que é prioridade para a CBF é o estadual. Porque é essa boa relação com as federações que fazem os campeonatos estaduais que mantém os presidentes lá. E isso não é só Edinaldo Rodrigues. Todos. Ricardo Teixeira, Marco Polo, Marinho, Caboclo, todos mantiveram a política de clubes no Brasil, a política de entidades do Brasil, a política do futebol do Brasil, ela é tocada assim há muito tempo. Então pode perder sua esperança. O calendário não vai melhorar, o estadual não vai diminuir, pode perder a sua esperança. Talvez a CBF aprove, talvez aprove não, porque talvez aí é um caminho mais extenso, mas talvez um dia a CBF apresente em Brasília, usando da sua força política, porque isso aí o presidente Edinaldo Rodrigues não pode negar. Um dos muitos partidos que temos no Brasil entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal para manter Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Então a CBF tem relações políticas em Brasília. E eu não estou fazendo juízo de valor quanto a isso, é só uma informação, é só um dado da realidade. Talvez um dia a CBF use parlamentares simpáticos a ela para apresentar um projeto em Brasília para aumentar o número de meses do ano, que tal? Tipo o Maduro fez na Venezuela, que ele mudou o fuso do país, ele antecipou o Natal. Puxa, a CBF podia fazer isso. Vamos criar um 13º mês no calendário, para a gente poder acomodar os estaduais e quem sabe a gente pode até aumentar de 16 para 20 datas do campeonato estadual. Pode ser uma boa ideia. Não, mas peraí, o ano tem 12 meses, as estações do ano, os ciclos... Não, mas no Brasil tem 13. No Brasil precisamos de um mês a mais, não está cabendo. Ou aumentar a duração de horas de um dia de 24 para 36 horas. Isso tem impacto até no intervalo entre os jogos, aí dá para a CBF acumular. Aí daria para fazer, de repente, o estadual com 16 datas de janeiro a março. Aí pode ser dias mais longos, dias maiores. A gente estipula o próprio fuso, o próprio tamanho do dia. Pô, só zoando esses caras, né? Só levando na sacanagem pra gente lidar com isso aqui. Então é por isso. Vejam como as coisas estão amarradas. É por isso que se sugere começar o estadual 8 de janeiro. Porque, ó, as federações brasileiras... Tenho feito muitas ilustrações desse cunho, né? Mas elas me vêm na cabeça e eu não deixo passar, não. As federações são o Kid Bengala do futebol brasileiro. Sabe? Tem um tamanho que ninguém tem. Só elas têm. Enquanto for assim, elas vão passar o rodo, irmão, como estão fazendo agora. Para fechar o assunto, Guardiola. Ontem no The Athletic saiu uma notícia, e não foi qualquer veículo, né? Isso é importante ser registrado, de que a CBF tem feito contatos reiterados com o Pep Guardiola a fim de trazê-lo para treinar a seleção brasileira. O Edinaldo nega. O Edinaldo diz que não tem nada disso, que o técnico da seleção é o Dorival Júnior. Porém, vamos lá. Primeiro, a notícia não está vindo de qualquer veículo. Segundo, esse mesmo presidente Edinaldo Rodrigues tentou contratar um técnico europeu há pouco tempo, que foi o Carlo Ancelotti, numa tentativa atrapalhada e mal sucedida. Eu não digo que o interesse foi esdrúxulo, bizarro, injustificável, não. A escolha do nome, ela foi muito interessante. A vergonha que a CBF pagou é que não dá para pagar. O Ancelotti dá uma piscadinha, vamos ver e tal, e a CBF já vai marcando o casamento, comprando o vestido, o buffet, alugando o salão, e a noiva ficou no altar. Cadê o homem? Não veio. Óbvio, ele não disse em nenhum momento que ia vir, só você achou que ia vir.
Começou a distribuir convite, né? Chamar os convidados via imprensa, vazando para a imprensa, ó, pode dar aí que vai vir, hein? Estamos conversando, tá resolvido. Passou vergonha. Então, como a CBF tentou o técnico estrangeiro, é a segunda coisa que me faz achar que pode ter verdade nessa história. A terceira coisa é o momento ruim da seleção brasileira e do trabalho do Dorival. Se o Edinaldo entende um pouco de futebol, eu acho que ele entende pouco. Presidente, eu tenho direito de achar que o senhor entende pouco de futebol, né? Acho que isso não é desabonador à sua honra, isso é só uma opinião. O senhor é um gestor, o senhor tem um cargo público, numa entidade pública, e está sob constante escrutínio do seu trabalho e da sua atividade, ok? Então, acho que o senhor entende pouco de futebol. Mas esse pouco que o senhor entende de futebol, na minha opinião, me parece ser suficiente para entender que o trabalho do Dorival Júnior não é bom. É uma conclusão a qual qualquer um pode chegar. Até mesmo o senhor. Então, isso me faz acreditar que Edinaldo pode sim estar pensando em substituição. Publicamente, ele não vai dizer. Publicamente, ele vai defender o Dorival. Publicamente, ele não vai fritar o Dorival. Ele não vai submeter o Dorival ao constrangimento de dizer: não, eu tô pensando mesmo, hein? Tô pensando no Guardiola mesmo, achou bom nome, hein? Dependendo aí, nós vamos ver, hein? Esse homem aí tá ruim, não sei se fica não. Claro que ele não vai fazer isso, né, gente? Claro que ele vai negar. Fonte oficial, não é que a gente despreza, não é que a gente deixa de ouvir a fonte oficial. A fonte oficial tem que ser ouvida. Mas tudo que vem da fonte oficial ser tratado como verdade absoluta, aí não necessariamente. Mas tem que ser ouvida, como foi. Jornalismo é isso. Você recebe a notícia, apura com todos, vai na fonte oficial, junta as peças e aí dá a informação. E o público forma opinião. Em qual lado ele vai acreditar. Qual versão é mais convincente, qual versão é mais crível para ele. Então pode ter fumaça aí. Se for esse o nome, como era Ancelotti, eu acho que são nomes excelentes. Aí eu vou fazer um elogio. A seleção brasileira, e vou repetir algo que eu sempre digo, é a principal seleção do mundo. É a principal seleção da história do futebol. Então, como marca principal da história das seleções do futebol, ela tem que pegar os melhores. Ela tem que pensar nos melhores, sempre. Quem é o 1 da prateleira, quem é o 2, quem é o 3. Eu vou nesses. Óbvio. A linha de pensamento está correta. Outra coisa na qual eu concordo é que os treinadores brasileiros hoje não estão dando respostas à altura. Precisamos de gente mais capacitada. E outra coisa, sim, né, nós precisamos, nessa hora, a gente precisa ser, né, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está pensando. Né? São grandes nomes, os treinadores brasileiros não vêm bem, agora a CBF não pode pagar outro mico. Espero que dessa vez o Edinaldo tenha aprendido a lição que o episódio Carlo Ancelotti deixou. A seleção brasileira é uma marca muito forte para passar vergonha, como passou no episódio do Carlo Ancelotti. Mas vou dizer para vocês, acho muito bom. E aí o terceiro ponto, agora eu esqueci, mas lembrei. O terceiro ponto. A CBF, o futebol brasileiro, as nossas estruturas, elas estão preparadas para receber um Pepe Guardiola? Eu acho que isso é central. Querer o Guardiola, ponto número 1, concordo. Tem que querer os melhores. Ponto número 2, os estrangeiros hoje podem provocar uma revolução no futebol brasileiro, podem agregar muito, algo que os treinadores brasileiros não têm conseguido, em termos de gestão de pessoas, em termos de inovação tática, de métodos de trabalho, sim. Eu acho que passou da hora da seleção brasileira tentar um técnico estrangeiro. Mas o terceiro ponto, a seleção está preparada para oferecer o que os treinadores estrangeiros querem e precisam para trabalhar? Aí é que tá. Em termos estruturais, creio que sim. Em termos políticos, em termos de calendário, em termos de organização, aí é que está o ponto. E talvez esse seja o grande entrave para um Guardiola não pisar aqui, para um Ancelotti não pisar aqui, para um Klopp não pisar aqui, se bem que o Klopp agora foi para outro caminho na carreira, para outra direção na carreira, mas esse é um ponto a se pensar. Porque, obviamente, o Guardiola trouxa não é. Antes ele liga, ele procura saber como é que são as coisas aí. Vocês não respeitam nem a data FIFA, vocês fingem que respeitam a data FIFA. O calendário de vocês é uma zona. Puta, aí é difícil, né? Aí é difícil. Enfim, mas o nome é interessante. Tá feito o vídeo. Edinaldo 2034. Durmam com essa, hein? Vai acontecer. Pode acontecer. O caminho está pavimentado para isso. Faz o E. Ou faz o E. Dependendo. Aqui no Rio o pessoal fala E. Em São Paulo fala E. Faz aí. Faz aí. Like do vídeo. O trabalho não pode parar, gente. O bom trabalho não pode parar. Deixa o homem lá. Deixa o homem trabalhar. Tamo bem, hein? Like, comenta, juízo. Tchau.